retomamos aqui nosso podcast, no bloco 2, Ivan. Continuamos aí com muitas, né, interações e eu não tenho dúvida aí que vai apoiar e ajudar muito aí os nossos, né, clientes. Mas a mini e microgeração, ela pode ser excluída dos cortes de geração, do curtailment? Aí precisamos voltar um pouco, né? Para alguns critérios que a gente até lampejou no primeiro bloco, que é o que? Hoje, a MMGD, ela pode sofrer cortes de geração? E aí eu entro em uma primeira questão mais de cunho regulatório e jurídico, né? De dizer assim que, olha, não, hoje a regra não permite que a MMGD entre nos cortes de geração, tá? Eu tenho uma lei 14.300 que foi emitida, né, em 2022, tá? Então, muito depois da Lei 10.848, que define os critérios de curtailment, lá em 2004, né? E, balizado na Lei 14.300, hoje se pode dizer que existe uma segurabilidade dos contratos firmados, né? E que a MMGD, em sendo encarada como consumo, juridicamente, regulatoriamente, não estaria dentro dos critérios de isenção nos cortes de geração. Tá? Esse é um conceito que tem respaldo, né, nas leis constituídas, nos contratos constituídos, na segurança jurídica. No entanto, algumas movimentações, principalmente da semana passada para essa semana, né, levaram a ANEEL primeiro, a tomar uma medida de ratificar junto ao ONS regulamentações e procedimentos que já existiam no setor, tá? E que procedimentos são esses, né? Ligados à confiabilidade do sistema. A gente sabe que a ANEEL está bastante pressionada pelos órgãos, né, para ter uma posição, uma regulamentação, para definir critérios de que a MMGD possa entrar nos cortes de geração. E sempre tem essa dificuldade da lei, dificuldade do direito adquirido, né? Mas vale lembrar que, do ponto de vista das distribuidoras, da distribuição, né, elas cumprem o que está na Resolução 1000, né, e cumprem também os procedimentos de distribuição, o PRODIST. Lá nos módulos do PRODIST tem o módulo 4, que define os critérios de operacionalidade da distribuidora. E lá o módulo 4 é bem claro em definir em que momentos ela pode ou não acionar um consumidor, tá, a ser chamado a desligar. Então esse é um ponto que está previsto na regulamentação. E que fez com que o diretor-geral da ANEEL, né, o Sandoval Feitosa, emitisse uma ratificação para o operador, citando inclusive o módulo 4 do PRODIST. Não quer dizer que isso seja discricionário, ou seja, de qualquer forma, né, que se possa cortar uma geração do lado da distribuição, do lado da distribuidora, né? É bom lembrar também que a distribuidora, nos momentos de revisão tarifária, ela faz toda a reestruturação da parcela B. E dentro da parcela B está a base de remuneração regulatória, que tem critérios também de estudo do índice de aproveitamento de subestações. Nesse estudo, a distribuidora faz o quê? Ela analisa 100% de todas as suas subestações para que indique para a ANEEL, né, via laudo de avaliação regulatória, como está o carregamento das suas subestações. E elas têm que estar sempre no nível ótimo, que é 100%, operando 100%. Nesse trabalho, ela já faz uma análise das suas cargas que estão ali em cada uma das subestações e quais são aquelas que estão comprometendo a confiabilidade do sistema. Então, acima de 100%, no caso. Exato. Ou abaixo. Ou abaixo. Ou abaixo, porque se estiver abaixo, ela consegue remanejar cargas de forma que aquela subestação, aquele ponto, ele fique trabalhando de forma ótima para atender o sistema. Então, esse é um trabalho que, à primeira vista, né, pode não ter contribuição nenhuma, mas que no final tem uma razoabilidade significativa, porque nesse estudo ela já faz isso também. Perfeito. Né? E aí, então, vem uma pergunta em seguida, baseada no que está no PRODIST, que você já comentou, né?
há possibilidade de inclusão de curtailment futuro para a MMGD? Essa pergunta é muito importante. E aí eu vou responder também citando a ANEEL, né, numa consulta recente que a diretora Agnes fez para o procurador-geral, justamente falando sobre isso. Por quê? Hoje, o tema do curtailment, do ponto de vista da ANEEL, do ponto de vista dos agentes, ele vem sendo discutido onde? Na CP 045. Tá? A CP 045 de 2019, né, ela já está em algumas fases de estudo. E numa dessas fases, que é a que nós estamos agora, está tendo toda essa discussão de envolve ou não MMGD no curtailment. Isso não é um tema simples, é um tema complexo, tanto é que fez com que a diretora fizesse essa consulta para o procurador, para saber o seguinte, ela elencou várias perguntas nesse memorando, né, que é esse memorando aqui, o memorando 68, onde justamente ela fala sobre isso. Olha, atualmente há respaldo jurídico para que eu possa incluir a geração distribuída, a MMGD, nos cortes de geração? Porque isso também não é claro do ponto de vista da ANEEL para que ela consiga avançar no julgamento e numa futura regulamentação, que passa por alteração de lei. Né? Volto a citar. Então, seria muito presunçoso, assim, da minha parte, falar assim, hoje eu consigo incluir a MMGD nos cortes de geração da forma como deve ser incluída realmente, respaldada em lei? Não sei. Né? Por quê? Isso depende muito desses movimentos que estão sendo realizados via ANEEL. Sem dúvida, se houver um parecer, mesmo que favorável, ele deve passar por uma votação na Câmara e no Congresso, porque tem que ter alteração de lei. Né? Quiçá, inclusive, um adendo, uma emenda, uma retificação na Lei 10.848 para que possa incluir. Né? Então, não é algo simples. Tá? Hoje, o que se tem é que, primeiro ponto, você seria, e aí eu vou citar até as falas do próprio deputado Lafayette de Andrada, lá na semana passada na comissão, que ele falou assim, olha, ele citou até os critérios jurídicos da razoabilidade. É razoável eu dizer que a MMGD, que representa 5,6%, tá? Inclusive nesse documento que eu entreguei, né, que eu trouxe, 5,6% da minha geração no sistema elétrico nacional, da minha participação, eu dizer que o problema é do consumidor e eu ir lá e cortar esse consumidor? Né? Ou é mais razoável eu falar em soluções tecnológicas como o sistema de armazenamento para mitigar essa questão do curtailment? E aí a gente entra num outro aspecto, de que hoje eu tenho menções dentro da Lei 14.300 para incluir o sistema de armazenamento em usinas de micro e mini geração distribuída, ou para que consumidores possam ter um microsistema de armazenamento, né, um SAI, né, na sua geração, tá? Mas não tem uma regulamentação específica para isso. Eu não tenho uma regra específica para determinar como, de que forma, quais são os critérios de mitigação. Se eu tenho, inclusive, que envolver um parecer do Corpo de Bombeiros para instalar aquele sistema de armazenamento nas minhas instalações, e aí entra critérios de segurança. Né? O que eu tenho é uma menção na 14.300 de que usinas podem, sim, utilizar o sistema de armazenamento limitado a 3 MB e até 20% da sua carga. Tá? Mas isso não é uma regulamentação clara, transparente e extensiva. Ela não aborda tudo. Tá? Outro critério que seria muito benéfico para o setor, né, e aí ele entra tanto a geração centralizada quanto a micro e mini geração, é a possibilidade de ofertar serviços ancilares à rede. Sim. Esse é um outro ponto que está previsto na Lei 14.300, tá? Mas que requer regulamentação da ANEEL. Está lá no artigo 28. Tem 2 pontos aí, né, necessitando urgente de regulamentação, né? As baterias, os BES e os serviços ancilares. Exatamente. E nesse aspecto, o presidente da ABSAI fez uma explanação muito forte lá na comissão, mostrou das necessidades, mostrou que é uma tecnologia viável, né, do ponto de vista de geração centralizada e principalmente da micro e mini geração distribuída. Por que eu estou citando principalmente da MMGD? A MMGD está conectada na rede de distribuição. Então a capilaridade de alcance dela é muito maior. Se eu tiver possibilidade
de acoplar nas minhas usinas o sistema de armazenamento, o BES, né, eu vou ter uma resposta rápida e efetiva para esse problema que a gente está enfrentando. E seria possível até quantificar em prazo. Num prazo aí de 4 a 7 meses, eu teria uma redução de pelo menos 10 GB da rampa lá do SIM, né, que aumenta lá a curva do pato, de mitigação desse risco. Excelente. Agora, para isso é preciso que passe por uma regulamentação, que tenha regras claras, que a ANEEL possa, com a robustez que lhe é peculiar, né, de regulador do setor, de criar regras firmes para que possa haver essa disponibilidade. Porque, perfeito, sem dúvida, essa tecnologia trará benefícios significativos para o SIM. É dizer sim, né, à tecnologia. É dizer sim à tecnologia. Obrigada, Ivan. Vamos encerrar o nosso segundo bloco. Daqui a pouco teremos, né, mais informações. Perfeito.